Bom dia, telespectadores do Canal 4, TV Aratu, Sistema SBT. Estamos aqui de volta com mais um programa, Encontro com a Cultura Espírita. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês, telespectadores, a audiência. Embora sejamos, assim, polemistas, não é? Isso não quer dizer que nós estamos aqui para criar problemas, subestimar ideias ou doutrinas. Não é o nosso objetivo. Às vezes, telespectador, falar a verdade é perigoso. Eu nunca me esqueço e nunca vou me esquecer de um filme a que eu assisti. E não sei se vocês já assistiram. O Mentiroso. É o seguinte, um menino tinha o pai sempre ausente, nos momentos mais importantes da vidinha dele. Então aconteceu o aniversário dele e o pai prometeu que não faltaria. E o pai sempre prometia estar presente e faltava. E ele esperou o pai. Quando ele sentiu que o pai não ia aparecer, ele, quando foi apagar as velhinhas sobre um bolo, ele pediu a Deus que o pai falasse por 24 horas a verdade. E a coisa aconteceu no filme. O pai começou de manhã cedo a falar a verdade. No final do dia, ele já tinha perdido tudo. O emprego no escritório, os clientes, tudo, perdeu tudo. Credibilidade, tudo, até ele foi expulso do tribunal. Então vejam que falar a verdade é muito difícil e muito comprometedor. As pessoas que falam a verdade sofrem e muito. Outro dia eu disse aqui no Telma, Teatro Espírita Leopoldo Machado, que a base da paz é a mentira. Que se não houvesse a mentira, o mundo estaria pior do que está. Que todos, por conveniência, mentem. Pensem nisso. A paz se deve, em determinado momento, à mentira. Então, falar a verdade é perigoso. É por isso que eu tenho muito cuidado aqui a respeito dessa situação. Às vezes eu quero até falar a verdade, mas há barreiras. Eu já tive outros programas de televisão e no rádio, e todos foram suspensos, tirados do ar, porque eu me arrisquei a falar certas verdades. Isso é doloroso, mas também reflete o estado moral da humanidade. Nós ainda não podemos ser francos, fiéis à verdade. Nós somos infiéis à verdade. Há uma infidelidade assim generalizada. As pessoas mentem por necessidade, para que não criem problemas se falarem a verdade. Então, às vezes, as pessoas estranham nossas posições aqui.
mas eu tento falar a verdade. Agora, há limites, e a gente, não é questão de respeitar os limites, é de, por uma necessidade, admitir que devemos não falar a verdade. Isso é muito constrangedor. Mas um dia a humanidade, liberta de certos preconceitos, de determinadas injunções morais, sociais, há de perfilhar o caminho da verdade. Repare que Pôncio Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Ele não respondeu. Ele ficou calado, porque Pilatos não ia entender. Como até hoje as pessoas não entendem a verdade. É muito difícil o homem encarar a verdade face a face. É muito, muito difícil. Ele quer ser enganado. Ele quer mentir e querem que os outros mintam. É assim que o mundo funciona, infelizmente. Mas hoje nós vamos a um tema ligado à verdade. Está no Livro dos Espíritos. É a questão 806. Kardec pergunta de uma forma muito inteligente aos espíritos: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos responderam: não, é obra do homem e não de Deus. Essa resposta foi realmente curta, mas concludente. Foi arrasadora. Os espíritos usaram o quê? Da verdade. Então as desigualdades sociais não são obras de Deus, mas do homem. Isso quer dizer o quê? Que os governos ainda não estão preparados para estabelecer a igualdade social. Não é questão dessa igualdade que todos têm que ter tudo, não é isso. Isso não acontece. Quando aconteceu o regime comunista na Rússia, nem todos foram tratados igualmente. Uma pessoa, um funcionáriozinho público não podia ter a mesma qualidade de vida que um cientista. Por quê? Porque aí vem o próprio Kardec e fala das aptidões. É aí justamente que está o fulcro das desigualdades, as aptidões e, como usar um termo moderno, as políticas sociais comprometidas com a corrupção. E falar em políticas sociais, nós temos uma creche. E essa creche mantém 30 crianças absolutamente carentes. Ajude-nos. São 30 indivíduos que podem ter um tipo de vida que pode levá-las a outros caminhos, que não aqueles que elas iriam trilhar se não tivesse a assistência social que tem aqui no Teatro Espírita Leopoldo Machado. Agora vamos ao nosso intervalo e voltamos com este assunto das desigualdades sociais. Mas voltemos ao nosso tema de hoje sobre as desigualdades sociais.
Nós brasileiros, convivemos com isso. São milhões, dizem que são 50 milhões de brasileiros que vivem na miséria. É claro que há os esforços do governo para que essa situação seja minorada. Mas até hoje, e depois de mais de um século, o pessoal aí do Nordeste continua sofrendo. Não há água, não há assistência médica, não há assistência hospitalar, não há posto de saúde, não há escolas na Caatinga, no chamado semiárido. São pessoas que sofrem horrores, não só pela intempérie, mas por outros fatores. Houve uma pesquisa aí há pouco tempo, divulgada pela mídia, que há milhões de brasileiros que não têm R$1 na mão para comprar qualquer coisa. Pães, por exemplo. Não tem. Isso é uma desigualdade brutal. Mas por que isso acontece no século XXI? Será que o Brasil é tão pobre, é tão miserável, que não pode criar certos dispositivos que atendam às necessidades desses milhões de famintos que vivem numa desigualdade estúpida? Será? Quem são esses espíritos que vivem assim, nessa miséria total? Repare que os espíritos disseram que não era, as desigualdades não são de origem divina, mas humana. Então, de quem é a culpa? É de Deus? Dos espíritos? Não. De nós mesmos. Então, os centros urbanos têm um tipo ou uma qualidade de vida que o pessoal até da periferia, não precisa ir nem no semiárido, mas aqui na periferia, aqui no subúrbio de Salvador, há muita miséria, há muito desespero, há muitos conflitos por falta de recursos de toda a ordem. Este ano de 2006, que é o ano de eleições, eu acho que esse povo vai ser mais uma vez enganado. Como todos os quadriênios, de 4 em 4 anos, devia se instituir o dia do engano, da mentira. Olha aí, mentira prevalecendo. Quer dizer, é isso que está acontecendo em nosso país, onde não se respeita o povo. Até nós, aposentados, porque eu sou aposentado, fomos chamados por um presidente de vagabundos. Desculpem o termo, mas foi assim que nós, que trabalhamos por mais de 30 e tantos anos por este país, tivemos como prêmio esse absurdo. Nós somos vagabundos. Ora, se nós que trabalhamos, que dedicamos uma parte importante de nossas vidas, como a juventude, fomos tratados assim, avalie aqueles que vivem na miséria, nos sertões da Bahia e do Brasil, sem dignidade, sem respeito próprio, sem nada. Nada, absolutamente nada. Eu contei aqui num programa o que eu vi lá na Caatinga, na Paraíba.
8 pessoas de uma família, comendo numa panela, com metade de feijão, não sei nem se era temperado. Metiam a mão, tiravam um punhado de feijão e comiam. 8 mãos, 8 famintos para metade de uma panela de feijão. Olha, eu me emocionei de tal maneira que as lágrimas quase vinham aos meus olhos. Ver aquele quadro, 8 brasileiros, 8 espíritos reencarnados, passando fome, em nome de quê? Ah, é o karma deles, é? Não é não. Essa é uma questão política, é uma questão social, é uma questão humana. Onde é que Deus entra aí? Eu até perguntei ao chefe da família: meu irmão, vocês aqui passam essa necessidade? Eu disse: ô meu irmão, hoje graças a Deus nós tivemos esse feijãozinho, amanhã a gente não sabe o que vai comer. Vai comer o quê? Cactos? Espalitar os dentes com espinho? É isso. É isso que está acontecendo. Por isso que Portinari pintou um quadro, Os Retirantes. Vocês vão ver aí na tela esse quadro. A criança que o retirante está nos braços está morta. Morreu de fome. Ainda morre, crianças ainda morrem de fome em nosso país. Isso não podia mais acontecer. O próprio presidente atual disse que de 10 reais que saem de Brasília, acho que 9 ou 8 ficam no caminho. Ele disse isso. E disse com toda razão. Eis aí uma verdade. Ele está certo. Às vezes condenam o presidente, mas ele sozinho não pode fazer tudo. Porque do Palácio do Planalto à Caatinga é um espaço muito grande. E quantas pessoas estão nessa trajetória? Então é vergonhoso até para o Brasil. Um país que é a 9ª economia do mundo, superávit, está lá em cima. E a maioria do povo passando fome. Até dentro da capital, das capitais, dos centros urbanos, a miséria. Isso degrada o indivíduo. Nós reencarnamos para encontrar na sociedade os subsídios de que precisamos para crescer, não só moralmente, mas intelectualmente. Aí vocês veem as universidades sucateadas. É isso. O ensino, não é? Levado até ao nível de deboche, porque isso é deboche. Então tenham paciência. Vamos mudar essa situação. Vamos agir como espíritos precisados de elementos para o desenvolvimento dos seus potenciais verdadeiros e naturais. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos já. Bom, voltamos ao nosso programa e nós vamos indicar aqui a vocês, se vocês quiserem, o Livro dos Espíritos, que é a obra capital do Espiritismo, a Filosofia Penal dos Espíritas,
O Livro dos Espíritos, vocês sabem, codificado, é uma obra de Kardec e os Espíritos. Esse aqui é do professor Fernando Ortiz, que era mestre na Universidade de Havana. O Espiritismo e os Problemas Humanos, de Diolindo, do professor Diolindo Amorim, de quem eu fui muito amigo. Era realmente uma pessoa extraordinária, sensível a essa problemática social de que falamos, e a filosofia social espírita, filosofia social espírita de Ney Lobo. Aqui são alguns livros que vocês podem consultar sobre o assunto do nosso programa de hoje. Então, vamos às perguntas. Pergunta de Helenita, de Cajazeira. Minha irmã incorpora em casa, isso é normal? Bom, a incorporação é normal. O local é que não é. Então, traga aqui a casa espírita. Traga e nós vamos ver o que é que está acontecendo. Pode trazer. Outra pergunta. É de Carolina Novaes. Gosto muito do seu programa, mas não concordo com algumas coisas que você fala sobre Deus. Olha, Carolina, o que eu falo sobre Deus, você vai encontrar no Velho Testamento. Aqui eu não aumento e nem invento. Se eu pudesse, eu falava a verdade o tempo todo, mas eu sei que eu seria eliminado. Eu seria execrado por todos. Ai de quem fala a verdade o tempo todo. Então, quando eu falo a verdade sobre Deus, é aquele Deus que está no Velho Testamento, principalmente nos livros de Moisés, nos 5 livros de Moisés. Se você quiser, pegue esses 5 livros que estão no início do Velho Testamento, e aí você vai ter uma ideia do que é Deus. Esse mesmo Deus tomado por empréstimo por outras doutrinas ocidentais. O Deus que eu concebo é um Deus cósmico. É um Deus que não está envolvido com querelas humanas, com necessidades humanas. Você viu o que foi que os espíritos disseram a Kardec? Que as desigualdades sociais não devem ser atribuídas a Deus, mas sim aos homens. Nós é que somos responsáveis por essas desigualdades, assim como somos responsáveis por esse Deus que nós criamos. Ele é profundamente humanizado. Ele é nossa imagem e semelhança. Agora vamos à nossa mensagem de hoje. Eu vou aproveitar o que Rui Barbosa disse. De tanto ver triunfar as nulidades, um dia vamos ter vergonha de sermos honestos. Isso já chegou. Estamos aí, com vergonha da honestidade. Até a próxima edição desse programa.